Salve curiosos, salve curiosas, eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fita Futebolística. Depois de muito tempo, de volta aqui no YouTube para poder trazer esse vídeo para vocês. Minha gente, já faz muito tempo que eu não gravo, tava fazendo algumas lives da Copa do Mundo de Clubes, inclusive o vídeo de hoje é sobre isso, um assunto muito importante. Eu fiquei pensando em algum tempo que eu fiquei acompanhando os jogos da Copa do Mundo sobre alguns jogadores que poderiam fazer parte dessa lista da seleção dos piores jogadores. É claro que a seleção da FIFA ficou muito bem montada. Eu só faria algumas alterações a respeito, pelo menos, do meio de campo. O Enzo Fernandes eu tiraria para poder escalar o Moisés Caicedo, que foi um grande destaque do Chelsea no meio campo. Surge até essa disputa entre Bono e Fábio, mas não tem como. O Bono pegou demais contra o City, foi um fator importante, fez defesas difíceis. Mas no geral achei bem escalado o time da FIFA de melhores jogadores, então eu vi que não faria muito sentido fazer uma seleção, acabaria ficando algo meio repetitivo, e decidi fazer a dos piores jogadores da Copa do Mundo de Clubes, com muitos jogadores que acabaram decepcionando as torcidas, clubes que a gente esperava que poderiam chegar cada vez mais longe. O critério para ser montado não foi um dos mais fáceis para poder analisar, mas enfim, minha gente, não tem como. Tem dia que é noite para alguns caras, não tem jeito. Antes de tudo, peço que você já deixe seu like, se inscreva aqui no Fita, ative o sininho para não perder as novidades e, é claro, compartilhe com seus amigos e amigas. Fechou? E simbora ver os piores jogadores da Copa do Mundo de Clubes. Partiu! E no gol, para começar com grande estilo, temos o Ederson do Manchester City, que foi um dos cotados para ser o melhor goleiro da Copa do Mundo de Clubes, mas acabou não mostrando tanta segurança, errou em algumas saídas de bola, infelizmente tomou gols defensáveis. Acabou não passando tanta segurança para a defesa dos Citizens, tanto que o Ederson acabou vazado 6 vezes em apenas 3 jogos, e ficou marcado pela eliminação do City nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes contra o Al Hilal, num 4-3 que foi até a prorrogação. Na lateral direita temos Alexander-Arnold do Real Madrid. Ele que veio do Liverpool, veio com uma grande expectativa, pois jogou a vida toda nos Reds, desde a base até o profissional, construiu uma grande passagem, mais de 20 anos de história com o Liverpool, daí chegou para ser o grande nome do lado direito do Real Madrid, resolver este problema já que o Carvajal se encontrou com problemas físicos, daí o Real Madrid foi em busca de um grande lateral, nada melhor do que o Arnold, porém ele teve atuações não muito consistentes, acabou não sendo tão forte na parte ofensiva, deixou muito a desejar no setor defensivo, que é um dos principais problemas do Real Madrid há muito tempo, e acabou sendo bem diferente do que a gente estava acostumado nos tempos de Liverpool. Será que ele vai vingar nesta próxima temporada pelos merengues? E como opção do lado direito, eu cito o Wesley do Flamengo. E muitos podem até questionar, mas o Wesley está sendo cotado para grandes clubes da Europa, volta e meia surgem especulações de que ele está podendo acertar com grandes times, porém na Copa do Mundo de Clubes ele infelizmente teve muita ansiedade, o nervosismo atrapalhou bastante em jogos grandes do Flamengo, seja contra o Chelsea, que ele acaba falhando no primeiro gol, e depois contra o Bayern de Munique nas oitavas. A questão emocional do Wesley complicou bastante o lado direito do Flamengo em jogos que necessitavam um pouco mais de frieza. Fora que outro detalhe, ele perdeu espaço pro Varela ao longo da competição, não teve como deixar o Wesley sem ser pelo menos uma opção nessa lateral direita dos piores da Copa do Mundo de Clubes. Partindo para a zaga, que eu vou confessar para você que tá assistindo, foi um setor que foi meio complicado de deixar escalado, de pelo menos escolher alguns nomes que poderia pelo menos fazer uma dupla de zaga, um trio de zaga, enfim, simbora não confere como é que vai ficar essa zaga dessa seleção dos piores da Copa do Mundo de Clubes. E começando por Asensio do Real Madrid. Minha gente, esse cara fez muita raiva pro pessoal da torcida madridista, não atuou bem na maioria dos jogos, seja cometendo pênalti, sendo expulso logo no começo, ou até mesmo errando em alguns lances de marcação, dando muito contra-ataque, sempre errando nas coberturas. Na verdade, ele foi um dos piores jogadores do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, ele acabou não tendo atuações tão convincentes, deixou a desejar principalmente no jogo contra o PSG, na qual o Real Madrid coletivamente fez um péssimo jogo. Alguns nomes tentaram até se salvar, ele foi um dos piores em questão de marcação, deixou a desejar demais no jogo mais importante, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, 4-0 PSG, ele fez parte da goleada, tá muito na conta dele. E como opção, eu deixo o companheiro de zaga, Rüdiger, ele que inclusive também não teve bons jogos na Copa do Mundo de Clubes, acabou tendo os problemas parecidos com o do Asensio, acabou indo um pouco melhor, só que eu acho que o jogo que fez com que o Rüdiger aparecesse aqui como uma possível opção foi a semifinal contra o
PSG, na qual ele acaba errando bastante, fez inclusive parte de um dos gols do PSG, na qual ele erra um passe e não passou essa segurança toda que o Real Madrid busca. A gente sabe que o Real Madrid passa por problemas em relação aos desfalques, fora que teve também o desfalque do Haaland, que acabou ficando de fora, foi expulso contra o Borussia nas quartas e fez uma falta danada contra o PSG. E quem sabe ele jogando poderia ter feito alguma diferença, já que a zaga do Real nesse jogo praticamente não existiu, o PSG deitou. Mas o companheiro de Asensio nesta escalação dos piores da Copa do Mundo de Clubes é Lucas Beraldo do PSG. O zagueiro brasileiro fez atuações inseguras no lugar seja do Marquinhos ou do Pátio. Nos jogos principais que mais se contou com ele acabou falhando. Cito como exemplo o jogo contra o Botafogo, na qual na hora de fazer a cobertura ele se atrapalha com o Pátio, sai o gol do Igor Jesus, ou até mesmo na grande final, que se esperava que ele fosse acertar a marcação junto com o Marquinhos e acabou não funcionando. Inclusive os 3 gols do Chelsea saíram pelo lado dele. Acho que pro Beraldo faltou um pouco mais de calma, de malícia para poder pelo menos conseguir fazer a marcação correta. E o Beraldo recentemente pediu para ser negociado e quer sair do PSG. Inclusive eu posso até citar mais opções aqui de jogadores que não foram tão bem na zaga na Copa do Mundo de Clubes. Kalulu, que fez um gol contra diante do City na fase de grupos, na goleada Manchester City 5, Juventus 2. O Rúben Dias contra o Al Hilal, que não conseguiu fazer o papel defensivo de segurar os contra-ataques do time árabe. De Vrij pela Inter de Milão, que não teve atuações tão seguras e quando mais precisou dele, acabou indo muito mal contra o Fluminense. Tanto o Rúben Dias quanto o De Vrij tem essa coincidência de eliminações precoces, Inter de Milão e City caindo nas oitavas, é algo que não se imaginou muito no começo do Mundial, vamos e convenhamos. Daí tem a dupla de zaga do Atlético de Madrid, o Lenglet sendo expulso, o Lenormand também tendo dificuldades, tanto que o Atlético de Madrid foi eliminado ainda na fase de grupos, muito mais precoce ainda. Mas enfim, galera, essas são as opções. Caso você queira escalar mais algum nome na zaga, fique à vontade nos comentários e diga se faltou alguém para poder deixar pelo menos de opção para poder ser escalado nessa seleção de piores jogadores da Copa do Mundo de Clubes. E bora seguir que tem nome pra caramba a ser citado. Nossa, a seleção tá ficando uma beleza. Na lateral esquerda não poderia ser diferente. Fran Garcia do Real Madrid. Ele que foi uma grande avenida em alguns jogos, deixou muito a desejar na parte defensiva, errando coberturas, dando muitos espaços para os contra-ataques. Uma queixa que se faz há muito tempo no Real Madrid, esse problema crônico do lado esquerdo desde que o Marcelo saiu. Daí o Fran Garcia acabou não conseguindo segurar muito a bucha direito. Ele até fez um jogo bom contra o Borussia, deixou dele, fez um gol, mas acabou não passando segurança suficiente na Copa do Mundo de Clubes. E um dos jogos que eu vou citar aqui, que ele acabou não acertando tão bem, foi justamente o da semifinal contra o PSG, a goleada de 4-0. Muitos gols saíram pelo lado dele. E não teve como, e pra mim, Fran Garcia foi o pior lateral esquerdo da Copa do Mundo de Clubes. Partindo para outro setor da escalação, agora no meio de campo, o volante é Rodrigo de Paul, um meia argentino que infelizmente fez parte de uma campanha complicadíssima do Atlético de Madrid, que foi eliminado na fase de grupos, acabou não fazendo bons jogos, não conseguiu acertar a marcação, foi inclusive um dos piores em campo em alguns jogos do Atlético, seja contra o PSG, em mais outra goleada dos parisienses 4-0, não convenceu tão bem contra o Seattle Sounders, acabou até fazendo um bom jogo contra o Botafogo, mas não adiantou de muita coisa vencer, acabou sendo eliminado de qualquer jeito. Ele que não teve tanta força do que se espera dos comandados de Simeone, um meio campo um pouco mais sólido, mais forte, deixou a desejar e é o pior volante da Copa do Mundo de Clubes, quando se trata de termos de expectativa, é claro. O meia um pouco mais avançado agora é Jude Bellingham, do Real Madrid. Eu sei que vai ter gente que vai questionar, falar, poxa, mas o Bellingham escalado como um dos piores jogadores, como assim? Ele até tentou fazer o que pôde pelo Real Madrid, por que está sendo escalado desse jeito? Olha, pra mim o Bellingham nos jogos do Real Madrid, ele não entregou o necessário. Aliás, essa temporada do Bellingham foi muito abaixo e isso acompanhou até essa competição tão importante. Ele teve uma primeira temporada fantástica pelo Real Madrid, chega na Copa do Mundo de Clubes, aliás, acompanhando o ritmo da temporada que foi a vigente, no caso, a última que ele acabou atuando, agora vai virar a temporada, enfim. Ele acabou não fazendo bons jogos na Copa do Mundo, até marcou o gol contra o Pachuca, foi um jogo que ele até teve uma boa atuação, mas ao longo da competição ele deixou a desejar como grandes jogadores do Real também, que logo mais eu vou citar aqui na lista. Inclusive se esperava bem mais do Bellingham no setor ofensivo, que é onde ele mais atua bem, não fazendo grandes desarmes ao longo da competição, e muito por conta da queda de rendimento acabou influenciando no desempenho do Real Madrid ao longo dos jogos. Sinto que o Real Madrid deveu bastante nessa Copa do Mundo, poderia ter feito atuações melhores, é claro que ganhou os jogos, acabou passando de fase, mas não teve jeito, o Bellingham acabou sucumbindo junto com o restante do elenco naquele fatídico 4-0 do PSG, uma semifinal marcante de um lado negativo do Real Madrid, uma das piores atuações dos últimos anos do Real, um time totalmente reconhecível e Bellingham estava na barca. Por isso,
ele é um dos escalados no meu campo de um dos piores da Copa do Mundo de clubes. E mais uma vez eu cito, a questão da expectativa fez com que o Bellingham fizesse parte dessa seleção. Se esperava muito dele, não rolou infelizmente. O outro meia que acompanha o Bellingham é Savarino, do Botafogo. O camisa 10 histórico que fez uma campanha maravilhosa na Copa Libertadores, um dos principais nomes do Fogão, chegou com uma grande expectativa nesta Copa do Mundo de clubes, de fazer grandes atuações, jogos emocionantes, ficou longe de ser aquele Savarino que todo mundo conhece. Ele não jogou muito bem, ficou apagado, é claro que ele jogou fora de posição em alguns jogos, ficou mais pelo lado esquerdo, ele que é um jogador que joga mais centralizado, costuma distribuir mais as jogadas desse setor de campo, a parte central, mas infelizmente acabou não jogando muito bem. Ele que em 4 jogos não balançou as redes e deu apenas uma assistência. E cá pra nós não foi qualquer assistência, foi pro gol do Igor Jesus contra o PSG. Mas ainda assim isso não livra a barra do venezuelano e ele tá aqui escalado como um dos piores meias da Copa do Mundo de clubes. E uma principal opção se tratando de expectativa, é claro que eu não vou deixar de citá-lo, eu sei, ele é um baita jogador, é um craque de bola, joga demais, é um camisa 10 com muita referência, não vou deixar de falar de Arrascaeta pelo Flamengo. Até teve um bom início de competição, fez um gol contra o Esperance de Tunis, o primeiro do Flamengo na competição, mas aí no jogo seguinte contra o Chelsea acabou não jogando muito bem, foi substituído, veio o BH e deu no que deu, ele acabou virando o jogo praticamente, e já na terceira partida contra o LAFC o Arrasca até acertou a bola na trave, teve chance de fazer gol, mas ainda assim deixou um pouco mais a desejar nessa Copa do Mundo de clubes. E pra mim acho que o fator principal de tê-lo colocado como opção aqui nesta escalação foi contra o Bayern de Munique. O Arrascaeta ficou nulo, praticamente não participou das ações ofensivas do Flamengo, ele acabou não criando muitas jogadas, acabou também não participando da parte defensiva, ou seja, o Arrascaeta quase que não fez nada no jogo, do que se esperava dele num jogo tão importante, oitavas de final contra o Bayern de Munique. Infelizmente ele acabou sumindo, não ajudou tanto no Flamengo e fica por aqui como uma grande opção para ser escalado na seleção dos piores da Copa do Mundo de clubes. Não tem como, né, minha gente? O Arrasca sempre gera expectativa, é como eu falei, é um dos principais jogadores do Brasil nos últimos tempos, mas infelizmente é o que eu digo, né? Tem dia que é noite e o nosso craque uruguaio acabou não rendendo tanto quanto se esperava. E partindo para o ataque, o setor ofensivo, o principal que se espera na Copa do Mundo de clubes, começando agora por um nome que foi muito caro, é daqui do Brasil, falo de Vitor Roque do Palmeiras. O jovem atacante que chegou com uma grande expectativa de ser o camisa 9 do Verdão, o homem-gol do Palmeiras, que infelizmente pro Verdão acabou não indo tão bem, ele que gerou toda essa expectativa de muitos gols, de ser o artilheiro, acabou não rolando, até agora não mostrou que veio no Palmeiras, não se destacou tão bem, fez poucos gols antes de ir para a Copa do Mundo de clubes, na competição foi nulo, apagado, teve pouquíssimas chances de mostrar, pelo menos de tentar algo diferente, muito se cobrou dele, a torcida palmeirense está pegando no pé até agora, e nos jogos que mais se esperou de Vitor Roque, nada fez, e por isso que ele está aqui nessa escalação. Inclusive, ele não conseguiu nem sequer fazer um golzinho na Copa do Mundo de clubes, nada, 0. 5 partidas, nenhum gol. Vitor Roque é o camisa 9 desta escalação. Tanto que no decorrer dos jogos ele até perdeu espaço para o Flaco Lopes. O Abel Ferreira, em um dos jogos da fase de grupos contra o Al-Ahly, o substitui e o Flaco dá resultado, acaba fazendo gol. O que será que explica essa péssima fase de Vitor Roque? Deixe nos comentários a sua opinião. E mais um nome de peso no ataque é o de Sorloth, do Atlético de Madrid. E mais uma vez eu cito a questão da expectativa, esperava-se que ele fizesse pelo menos alguns gols que ajudassem o Atlético de Madrid a se classificar, tanto que ele é um dos principais responsáveis por não ter essa classificação do time espanhol para a próxima fase, ele que perdeu gols inacreditáveis, seja contra o PSG, resultou numa goleada 4-0, e também contra o Seattle Sounders não convenceu tanto, contra o Botafogo ele também perdeu gols incríveis, ou seja, foram 3 jogos, nenhum gol. Sorloth é mais um escalado aqui na seleção dos piores da Copa do Mundo de clubes. Nossa senhora! E para fechar o ataque, este nome é bombástico, polêmico, teve muitas críticas no futebol europeu. Falo dele, Vini Júnior, camisa 7 do Real Madrid. Há muito tempo o Vini já não vem apresentando um bom futebol, na última temporada ele acabou não jogando tão bem, mesmo inclusive até tentando fazer alguns gols, jogos importantes do Real Madrid. Só que tem um porém, ele teve atuações apagadas na Copa do Mundo de clubes, deixou a desejar demais, era inclusive um dos selecionados para poder até ser mesmo o melhor da competição, esperava-se que ele fosse levar o Real Madrid a esse título tão importante, acabou não acontecendo, não fez boas partidas, ele até marcou
tomou um gol contra o Salzburg, daí eu fiquei pensando, agora o Vini vai engrenar para a competição, vai fazer mais gols, vai facilitar com que o ataque do Real Madrid realmente funcione, só que acabou não rolando. O Gonçalo Garcia assumiu a responsa do Real Madrid, foi uma baita surpresa, acabou fazendo os gols, deixou o Real Madrid numa situação até mais confortável ao longo da competição, e o Vini Júnior acabou sumindo no meio da marcação em alguns jogos. Se esperava que ele fosse fazer até bem mais do que realmente ele costuma realizar no Real Madrid, e um jogo que com certeza gerou todo esse anseio para que ele fizesse pelo menos uma atuação histórica, foi contra o PSG. Ele acabou sucumbindo numa péssima atuação, assim como o Real Madrid num coletivo, 4-0 PSG, semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E tá aí, Vini Júnior escalado no pior ataque da Copa do Mundo de Clubes. E como opção, temos Marcos Thuram, da Inter de Milão. Ele que é um grande jogador fazendo gols pela Inter de Milão junto com o Lautaro Martinez, dividiu essa responsa pelo Nerazzurri, mas chegou na competição bem abaixo do esperado na forma física. Ele que atuou em poucas partidas, só apenas 2 jogos, e nem sequer acabou finalizando direito. Ele não incomodou o Fluminense nas oitavas de final, e esse foi um fator importante para a Inter ter sido eliminada, ele não ter feito os gols que poderia ter feito a diferença. E tá aí, a opção do ataque é Marcos Thuram. E os técnicos que criaram todo esse ar de expectativa de que poderiam fazer muito mais, porém foram, para mim, grandes fiascos na Copa do Mundo de Clubes, eu cito 3 opções. Vamos lá, o primeiro, para mim, é o Chievo, da Inter de Milão. Ele não conseguiu tirar essa péssima impressão deixada por Simone Inzaghi, quando a Inter foi goleada pelo PSG por 5-0 na final da Liga dos Campeões. Fora que também não conseguiu fazer o time jogar um futebol decente, seja quando estreou com um empate contra o Monterrey, fora que também sofreu para ganhar do Urawa Reds, que era o lanterna do grupo. Foi uma vitória muito apertada, conquistada na base da alma, uma virada assim no limite. E para mim um jogo que deixou o Chievo numa situação muito difícil foi contra o Fluminense. Nas oitavas de final, ele acabou perdendo por 2-0, tomou o nó tático do Renato Gaúcho, não conseguiu jogar, estabelecer uma forma de ataque ou algo parecido. O Fluminense dominou o jogo do começo ao fim praticamente. A Inter caindo fora da Copa do Mundo de Clubes de forma mais precoce, antecipadamente, ainda nas oitavas. O time não conseguiu se impor, fora que ele fez escolhas meio duvidosas. Por exemplo, o Expósito estava no melhor momento para poder ser titular, ele preferiu o Thuram num jogo tão difícil, daí ele também preferiu o De Vrij ao invés do Acerbi. Fica esse questionamento, e ele é o primeiro técnico citado. Agora, esta segunda opção de técnico vai deixar muita gente brava, eu tenho certeza, mas ao meu ver foi um grande vexame, não tem como deixar de citar Pep Guardiola. Reconheço que o Pep Guardiola é um dos grandes treinadores do século XXI, aliás, não só do futebol no século XXI, mas num termo geral ele está entre os maiores da história deste esporte, não há como negar. Ele fez toda essa revolução tática, de forma de jogo um pouco mais pra frente, ofensivo. A boa questão do toque de bola é algo muito importante, mas não teve jeito nessa Copa do Mundo de Clubes. Ele até teve atuações fantásticas contra, pelo menos, o Al Ain, o Wydad Casablanca, principalmente contra a Juventus, que foi uma goleada 5-2. Só que chegou nas oitavas e parece que o Guardiola teve dificuldades contra o Al Hilal. Ele, com muitas peças à disposição, acabou não fazendo o time encaixar. Daí ele abre o placar, o time até joga muito bem, só que tem um porém. Ele parou no Bono. O Bono era o homem da vez naquele jogo, fez muitas defesas difíceis, isso dificultou bastante o lado do City, e também com destaque não só para Bono, mas outros defensores do time, seja o Koulibaly, o Renan Lodge, o próprio Cancelo, enfim. E o Guardiola não conseguiu quebrar este bloqueio, sofreu com muitos contra-ataques, foi um ponto negativo, desde que ficou conhecido como um dos vexames da Copa do Mundo de Clubes, não tem como deixar de citar, um poderoso City, com muitos jogadores à disposição, verdadeiras estrelas do futebol no mundo, e deixou muito a desejar quando se mais esperou, perdendo na prorrogação para o clube saudita Al Hilal por 4-3. Ele não montou uma solução a tempo, isso acabou gerando até mesmo uma certa desconfiança, e não teve como, né, minha gente, deixar de citar o Guardiola, com tanto poder, com tanto dinheiro, tanto investimento para o City, sendo eliminado por um time do continente asiático e dando adeus à competição ainda nas oitavas de um jeito tão dramático. Tá aí citado Pep Guardiola, a segunda opção de técnico dos piores da Copa do Mundo de Clubes. E o último técnico a ser citado, é uma opção interessante, é o Diego Simeone, que conseguiu a façanha de ser eliminado na fase de grupos. Ele que teve um trabalho muito difícil, porque pegou um PSG, tomou de 4-0 logo na estreia, deu uma bagunçada legal no Atlético de Madrid, ganhou do Seattle Sounders, mas não convenceu, não teve uma atuação tão segura do que se esperava. Contra o Botafogo até venceu, mas não teve jeito, né, minha gente? Deu adeus muito cedo na competição,
fase de grupos, é um dos técnicos mais bem pagos do planeta. Se esperava que ele fosse entregar bem mais, pelo menos uma classificação num grupo tão difícil, famoso grupo da morte, e não tem como eu deixá-lo de fora dessas opções para técnico de piores da Copa do Mundo de Clubes. E para você, quem comanda esse time das 3 opções? Caso tenha mais alguma, deixe nos comentários, é importante a sua opinião. E só lembrando que essa escalação de jogadores que acabaram não indo muito bem é por conta muito mais da expectativa, daquilo que a gente poderia pelo menos ter, e acabou não rolando, infelizmente. Bora recapitular como é que ficou. Ederson no gol, lateral direito Alexander-Arnold, dupla de zaga Asensio e Beraldo, ou lateral esquerdo Fran Garcia, meio de campo com Rodrigo De Paul, Bellingham e Savarino, trio de ataque Vitor Roque, Sorloth e Vini Júnior. Técnico, assim como eu acabei falando, fica a critério de você deixar nos comentários qual você escalaria, qual você deixaria para comandar, Simeone, Guardiola ou Kivo, fechou? E antes de encerrar este vídeo, eu agradeço por você que assistiu até aqui. Lembre-se, siga o Fita nas redes sociais, Instagram, TikTok. Acompanhe o Fita também aqui no YouTube. Tem vídeos de histórias e curiosidades do futebol a todo instante. Lembre-se, deixe o gostei, o like é fundamental para que todo mundo no YouTube conheça o Fita e ele fique cada vez mais famoso. Peço que também comente, sua opinião é muito importante. Compartilhe com amigos e amigas. Fechou? Eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau! Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!